Salve, salve! Boa noite para você engenheiro, boa noite para você arquiteto, para você designer, para você seja lá o que for a sua profissão, mas se você é amante da engenharia, amante da tecnologia, com certeza você tá ligadinho aqui no nosso canal, que é exatamente o canal do engenheiro apaixonado, do maluco, do doidão. E hoje nós temos uma convidada muito especial que também é engenheira. Ela é engenheira, ela é coordenadora, ela é mestre de obras, ela é coordenadora de laboratório, ela é tudo na engenharia. Ela vai se apresentar aí para nós enquanto o Renatinho tá chegando por aí. A nossa querida Isabela Guedes, engenheira Isabela Guedes, seja muito bem-vinda ao Engenharia e Tecnologia Sem Fronteiras, a sua primeira noite conosco por aqui. Se apresente aí para o nosso pessoal. Boa noite, gente, tudo bem? Olha, com essa apresentação aí eu não sei mais nem o que falar, né? Que, meu Deus do céu. Mas tudo bem, gente, meu nome é Isabela, sou engenheira civil, sou pós-graduada em gestão de obras também. Já atuei muito em obra, mas hoje eu me aposentei. Pode-se dizer que eu me aposentei um pouco de obras, né? Sou supervisora de laboratórios da Unisa hoje e também coordeno o projeto de Lab Presente, que é um projeto que a gente tem dentro da universidade, né, Unisa. E trabalho por lá. E esse sotaque, Isa, esse sotaque, olha o Renatão aí. A Isa tá se apresentando, Renato. Enquanto você tá comendo a unha aí, que a gente já percebeu, a Isa tá terminando de se apresentar. Mas esse sotaque. Sempre, o Renato sempre tá comendo a unha. De onde? Então, né, eu sou do Amazonas, nascida e criada no Amazonas, sou de Manaus, que é a capital do Amazonas, né? Índia nativa da terra mesmo, comendo peixe, tucumã, tudo que vocês imaginarem, eu cresci desse jeito. Acho que meu maior sofrimento aqui em São Paulo é isso, que onde eu vou não consigo encontrar essas coisas, só quando eu volto para minha terra que eu como essas coisas. Renatão, a gente tava aqui na apresentação da Isa e ela falou que é de lá do norte, do Amazonas. Aqui a gente começou apresentando ela, que é engenheira de tudo, de obra, de laboratório, engenheira de um tudo aqui. Mas eu vou falar para você, pela primeira vez temos uma puro sangue, uma engenheira. Ela é engenheira mesmo, homem. Fala aí, Renatão. E aí, gente, tudo bom? Peguei um pouquinho de trânsito caótico, né, para variar, né? Nem tudo é tão inteligente quanto a gente pensa. Mas sejam bem-vindos aí, seja bem-vinda, Isa. Satisfação estar aqui com vocês. E é isso aí, né, meu? Na verdade, a engenharia é isso, né? Engenharia é essa questão do raiz na veia, né? Não importa onde, não importa em que região, não importa como, a engenharia, ela reinventa o profissional a cada dia, né? Não existe aquele engenheiro, não, eu fiz engenharia, eu estudei engenharia, eu me tornei engenheiro porque eu realmente precisava de uma profissão, queria trabalhar. Não, tem que ser apaixonado. O cara que vai até o fim, que chega, que fala assim, eu executo, eu trabalho na área, é um apaixonado. Eu não conheço um engenheiro que não seja apaixonado pela sua profissão. E louco, né? A pessoa tem que ser insana também para fazer engenharia. Tem que ser insana. O normal não consegue. E é por isso... Você tem que ter um pensamento fora da caixa. Exato, e é por isso que você está no lugar certo. Porque aqui no Engenharia e Tecnologia Sem Fronteiras, é engenharia e tecnologia sem noção também, porque a gente só chama doido para vir para cá para essa live. E é por isso que você não poderia ficar de fora quando o assunto é cidades inteligentes, Isa. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre Smart City, o conceito, o que é, como é que tá o Brasil, como é que tá o mundo nessa questão das cidades inteligentes, o que vem a ser cidades inteligentes, né? E você na área de engenharia civil, o engenheiro civil, por incrível que pareça, né? O pessoal muitas vezes coloca umas tags assim na gente, como o engenheiro eletricista só pica fio e conecta disjuntor lá e contator. O engenheiro civil só faz lá o cálculo da estrutura, da massa e não faz... E é isso. Mas, na verdade, a engenharia vai muito além, né? Porque quando a gente fala do conceito de cidades inteligentes, envolve todas as áreas da engenharia, né? Como é que é isso? Porque, na verdade, cidades inteligentes, né, Fernando? Até pra gente contextualizar aí, né, iniciar aí com a Isa dando essa experiência dela,
gente não está trazendo ali aquele conceito, né, da Skynet, da Matrix, ninguém vai ser conectado com cabo na bateria, nem Carros você vai sair de manhã, voadores, abrir a né? janela e vai estar o solzinho lá dando bom dia para você, né? Na verdade, cidades inteligentes é muito voltado ao processo, né, a processos. Então, a gente pensa, né, inicialmente que cidades inteligentes tem a ver com sensoramento eletrônico, tem a ver com tecnologia, eu pegar o telefone e já saber o que está acontecendo, aqueles filmes futuristas do carro vir buscar de forma autônoma na minha casa. Mas, na verdade, as cidades inteligentes são todas aquelas cidades, não, o conjunto, vamos dizer assim, é um conceito, né? Então, você não compra, não monta uma cidade inteligente, Exato. você forma o conceito onde a cidade ela está comprometida com o desenvolvimento urbano e uma transformação digital sustentável, né? Isso pega todos os aspectos, né? Todos os pilares, vamos dizer assim, de infraestrutura, econômico, ambiental, sociocultural, né? Uma série de situações que devem ser previstas, né? E isso faz com que a gente tenha, querendo ou não, que navegar ali entre diversas profissões e não apenas ali a engenharia civil, ou a engenharia elétrica, ou a engenharia mecânica, ou a administração, ou políticas públicas. Não é isso, Isa? O conceito que você falou é muito isso mesmo. Hoje a gente vê que cidades inteligentes, ela tem como um dos pilares sustentabilidade. Porque, na verdade, as cidades inteligentes, eu acredito, pelo menos eu, logo quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, a primeira coisa que vem na cabeça é carros futuristas, né? Os carros voando, né? A empresa do Elon Musk vindo com o drone e pegando você em casa, acho que essas coisas. Mas, na verdade, o conceito é muito mais simples do que isso, né? As cidades Sim. inteligentes hoje em dia são coisas que você forma para os cidadãos para eles terem condições básicas da sociedade, né? É a questão da qualidade de vida. Então, hoje, né, a gente pode dar um exemplo clássico aqui, claro, da cidade que a gente mora, né, São Paulo, só não o Renato, que é lá de Guarulhos, mas a gente tem aqui a mobilidade urbana, né? E são conceitos básicos que hoje são formados e que formam uma cidade inteligente. Então, na verdade, o conceito de cidade inteligente é muito mais simples do que a gente pensa, né? E a questão da sustentabilidade norteia tudo isso, porque a gente sabe que hoje o meio ambiente é um dos fatores muito mais caóticos hoje em dia, né? E eles norteiam esses outros itens para que a gente consiga ter a famosa qualidade de vida, né? Então, você consegue pegar um veículo para ir de um local para o outro, a gente consegue pegar um telefone. Essa conectividade do telefone, isso que o Renato também deu exemplo, da gente olhar o telefone e saber onde é que está o ônibus. Qual é o horário que eu vou pegar meu ônibus, né? Ele passa em tal cidade. Isso já é um conceito de cidade inteligente que, por mais que a gente pense que é algo simples, isso é algo revolucionário, porque isso condiciona condições melhores de vida, né? A gente tem um planejamento melhor do nosso dia a dia, da nossa rotina. Então, assim, na verdade, cidades inteligentes é você formar condições para que o ser humano consiga ir e vir e ter condições básicas de vida. É mais ou menos isso. E você falou um ponto aí que me chamou bastante atenção quando você tocou no assunto sustentabilidade. Porque a gente tem todas as agendas aí 2030, toda vez que a gente vai falar de algum assunto aqui, vem esse termo. Não tem como escapar, né, sustentabilidade. A gente vai falar de mobilidade elétrica, a sustentabilidade entra. Vai falar de tratamento de águas, vai entrar sustentabilidade. Smart City, vai entrar sustentabilidade. Você vê que é um tema que ele está aflorado no momento. Seja por um aspecto que realmente é o que importa, que é a importância que esse tema tem e o quanto ele contribui para a qualidade de vida que você bem citou. E é isso mesmo, porque quando a gente olha para a expectativa de crescimento populacional, o planeta daqui a 30 anos vai ter 10 bilhões de pessoas habitando. Então, se a gente pensar que esses 10 bilhões de pessoas muito provavelmente estarão habitando nos grandes centros urbanos, porque eu vejo a Isa saindo lá de Manaus e vindo trabalhar aqui em São Paulo, mas eu não vejo os paulistas falando, não, vamos se espalhar lá pelo Amazonas que tem bastante espaço. Exatamente. Então, assim, na verdade, o que a gente vai ter nos próximos anos é uma demanda muito grande dessa
desse termo que você colocou ali, qualidade de vida, porque hoje em dia, né, o crescimento populacional, tamanho, o espaço falta tanto que os prédios estão cada vez mais altos. Se você pegar 3 décadas atrás, as construções eram horizontais, hoje são totalmente verticais. Verticais, exatamente. Então, o que acontece? Exato. Os grandes centros E os espaços muito mais menores, né? Os Exato. espaços hoje para você morar. Inclusive, São Paulo até lançou essas novas condições, né, do estúdio. A gente sempre vê, assim, os memes na internet, né? Pô, vai morar num estúdio lá em São Paulo. Mas é porque a cidade está tentando se adaptar à demanda que ela está recebendo da população. Então, as pessoas estão vindo para cá buscando essa condição da qualidade de vida com o termo que cidades inteligentes que São Paulo tenta implementar aqui por causa das condições das pessoas, e a cidade vai se adaptando, né? Então, hoje, quando a gente vê a população migrando, isso que você falou é muito importante e sério também, do quanto a população vai aumentar daqui a um tempo, isso torna cada vez mais as smart cities necessárias, né? Porque a gente entende que um conceito básico é básico, a pessoa precisa ter saúde, mas como é que a gente vai fazer isso se hoje a gente tem um médico para atender 70 pessoas, entendeu? Então, a tecnologia, né, nessa questão das smart cities, ela é essencial, porque a gente consegue analisar dados, a gente consegue reunir as informações para que consiga haver adaptações para incluir a tecnologia nesse tipo de situação, né? É muito bizarro tudo isso. E hoje, quando a gente olha para essa questão, né, o que está acontecendo, a gente tem aí o 5G, a gente tem aí o IoT, né, a internet das coisas, a gente tem tanta coisa acontecendo, Big Data, a capacidade computacional tem crescido de uma maneira, assim, nunca antes vista, né? É exponencial o crescimento, né? Porque você olha assim, o crescimento que eu tenho 46, vou fazer 46 anos esse ano. Eu sou lá da época do DOS, daqueles discos que eu acho que você nem conheceu, de 5 e 1 4. Não vamos nem relembrar algumas coisas, mas o fato é, a gente percebia um crescimento a cada ano que depois, um pacote de avanço de 5 anos, de repente virou de 1 ano, de repente é de mês. Hoje eu compro um celular, aí eu saio da loja, o mês que vem eu já tenho que estar atualizando o software do celular que eu comprei o mês passado. É um negócio assim, maluco, é muito rápido, né? É muito rápido. Então, assim, o desenvolvimento hoje é surreal. E parece que, assim, por você não ter, não sei, vamos dar o exemplo dos sistemas que a gente tem de telefone. Se você não consegue atualizar, você não vai conseguir atender as necessidades atuais. Então, tipo, você não vai conseguir instalar um aplicativo tal, porque o seu telefone não vai mais comportar. E é numa velocidade muito grande, entendeu? Porque a gente consegue ver, é até engraçado a gente falar isso em relação às smart cities, porque é justamente isso, sabe? Hoje as cidades inteligentes, elas querem implementar essa tecnologia para condições básicas justamente pensando nisso. Então, assim, você precisa ter uma condição usual para que a pessoa tenha, para que qualquer pessoa consiga acessar, entendeu? Então, assim, apesar de ter esse avanço muito rápido da tecnologia, mas é importante entender que a Smart City, ela quer nivelar isso. Então, não é que você precisa ter um telefone de última geração, não. Você precisa ter um telefone que atenda a necessidade de ter um aplicativo que eu consiga ver que horas meu metrô vai passar. Então, essa questão das Smart Cities ter esse tipo de sensibilidade, vamos dizer assim, né, de nivelar as condições, também é surreal. Eu acho que o que a gente pode falar muito também é do exemplo da cidade mais inteligente que a gente tem no Brasil, que é Curitiba, que já vem numa transformação muito grande, assim. Eu sou até difícil para falar, porque eu adoro essa cidade, eu sou apaixonada por Curitiba. Pelas condições que ela impõe. Então, assim, hoje ela é a cidade mais inteligente do Brasil e a 5ª maior do mundo. Só que o avanço de Curitiba não veio, assim, de um dia para o outro, entendeu? Foi transformações, foram estudos, foram dados que foram coletados para que a gente pudesse entender, para que a cidade pudesse entender as condições básicas que ela deveria trabalhar para que cada setor conseguisse atender a sua demanda e, assim, tornar o morador, né, da cidade um cara que tenha condições básicas para ir e vir do trabalho, ter um parque para ter um lazer, conseguir acessar o telefone. E essa questão da internet, né? Hoje, Curitiba é a primeira cidade que consegue ter 70% da população com 5G. Então, já é surreal. Que São Paulo a gente está implementando, Rio de Janeiro também, mas parece, assim, coisas básicas, mas 5G já torna a internet muito mais rápida, a comunicação muito mais rápida, e isso traz avanços surreais para qualquer outro setor, né? Que a gente possa ter na nossa rotina.
E isso é legal porque, assim, né, você acaba medindo isso, né? Então, quando você fala de cidades inteligentes, você tem uma série de parâmetros que trazem esse cenário. Como você falou, é conectividade, é a mobilidade, a informação, segurança pública, saúde, sustentabilidade, quando a gente fala de gestão de resíduos, né, é o saneamento, até a condição de educação, ela entra, né, e existe até, se a gente pensa, né, nesse cenário, algumas cidades que se destacam, né, então, como você citou, no Brasil nós temos Curitiba, né, nós temos São José dos Campos, que tem investido muito pesado em tecnologia, né, para se tornar uma cidade sustentável. E é legal porque, assim, né, se a gente pensa nessa métrica, a Universidade de Navarra elaborou o que eles chamam de ICM, né, então ICIM, na verdade, que é um índice de cidades em movimento, né, então cidades que estão associadas aí à condição de cidades inteligentes. E é legal porque, assim, até mais ou menos ali, né, há uns anos atrás, eles lançaram alguns indicadores, e você já tinha algumas cidades que saíam na frente, né? Então, você pensa na última década, cidades que se destacaram dentro desse conceito, como a gente falou de Curitiba e São José, mas que tiveram ali um apoio não só governamental, mas público, privado, vamos dizer assim, que permitiram um bom planejamento urbano, tecnologia sendo inserida, o pensamento de meio ambiente, né, trabalharam questões de projeção internacional, né, então a coesão social, mobilidade de transportes. A gente cita cidades como, por exemplo, Tóquio, no Japão, né, então por mais que a gente vê nos filmes, vê isso, vê aquilo, mas é uma realidade. Né? Londres, por mais que é uma cidade antiga, vamos dizer assim, né, uma cidade que faz parte, né, vamos dizer assim, historicamente do desenvolvimento do mundo, é uma cidade que está nesse conceito. Nova York, né, Zurique, né, quem já não ouviu falar de Zurique na Suíça, Paris é uma cidade que entrou, né, nesse, vamos dizer assim, nesse pacote. Lá, viu, o banco que é lá, né? Genebra. Bom, Genebra a gente não precisa nem falar, né? Vamos pensar que quase tudo que acontece sobre políticas, principalmente sobre o clima, acontece lá. Exatamente. Na Suíça, né? E Suíça traz essas maiores cidades. E é legal porque, assim, a gente tem mais 3 que eu gostaria de frisar, que são cidades bem interessantes e que trazem esse conceito, né? Então, além de países como Alemanha, Finlândia, que trabalham esse conceito, né? O Brasil que trabalha esse conceito. No Japão, nós também temos Osaka, que é uma cidade bem interessante, né? Tecnológica, inclusive, preocupada com essa questão de sustentabilidade. E nós temos 2, que é Seul, na Coreia do Sul, e Oslo, na Noruega, que trabalham muito esse conceito de cidades inteligentes. Né? E como a gente fala, é uma condição de conceito. Né? Por mais que a gente brinca, né? Então sou barulhense mesmo, mas a própria cidade de Guarulhos, né, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, né, Tecnológico, Científico e de Inovação, ela traz nos últimos anos, uma perspectiva de crescimento para ingressar como uma cidade inteligente. Então, está sendo discutido. Você vê que é um viés que, assim, as cidades no Brasil estão buscando estarem aderentes a isso. E isso vai ao encontro do que nós temos das metas do milênio. Né? Então, se a gente pensa lá nos objetivos do milênio, né, é igual falar de ISO, né? Hoje você fala assim, eu tenho qualidade, deveria ser até redundante, né? Deveria ser até vergonhoso você expressar que você trabalha a qualidade. Isso já vem intrínseco, né? É igual objetivos, as metas do milênio e quando a gente fala de políticas associadas às cidades inteligentes, né? Essa questão de cidades também, Renato, o interessante a gente falar, né, de um dos países que, querendo ou não, né, junto com que a gente pode dizer do continente da Ásia, é Vancouver, né? Hoje Vancouver é uma cidade que ela impõe o conceito de inteligência nela em qualquer tipo de setor que exista lá. Então, assim, em questão de, você falou muito sobre relações internacionais, hoje é um dos maiores exemplos de exportação e importação de profissionais de qualquer área. Então, ela consegue fazer esse tipo de troca de informações com qualquer tipo de país que possa existir. E ela leva esse conceito das cidades inteligentes, você falou muito de Seul, que eles também estão implementando esse tipo de coisa, essa troca de profissionais para levar o conceito, porque o que a gente pode entender, né? Hoje a gente está pensando,
quem está assistindo a gente também pode estar pensando, então a gente vai só ir lá em Vancouver e ver o que está funcionando lá e a gente põe aqui, vamos levar lá para Manaus. Não é assim que funciona, né? A gente tem questões de geográficas, climáticas, logísticas, né? A gente pega um estado como, né, vou dar um exemplo do meu, um estado como o Amazonas, a gente tem, um dos nossos maiores transportes lá são fluviais. Então, como é que você faz para então, vai enfiar um monte de metrô lá e resolver a questão da mobilidade urbana? Não é assim que funciona. A gente não pode usar o mesmo projeto de cidades inteligentes que a gente tem aqui em São Paulo lá no Amazonas. Então, por isso que o importante é a gente estudar o conceito da cidade inteligente, o que traz a cidade inteligente, o que a gente pode transformar nas condições básicas do ser humano para uma qualidade de vida, para a gente tentar implementar em novos projetos, influenciar em novas tecnologias, né? Para que a gente possa aderir nesses conceitos para as condições daquele local, né? Então, por isso que a gente não pode ver que lá fora é tudo mais fácil. Não, foi anos de estudo, né? Quintal do vizinho é sempre agora... mais bonito, né? Tem isso, né? E se vocês pararem para pensar, né, fazendo esse paralelo como a Isa falou, é bem isso mesmo. Porque, por exemplo, Nova York. Cara, Nova York é uma cidade inteligente que foi calçada ao quê? Telefonia, conectividade. Beleza? Mobile. Você tem Tóquio. Tóquio, você tem uma outra característica, está muito associada às edificações, principalmente edificações sustentáveis. Então, você vê que não dá para fazer como você falou, dar um Ctrl-C, Ctrl-V. E aí você traz uma situação que é uma outra cidade inteligente bem interessante. Eu vou citar mais duas aqui, mas vou deixar uma última aqui para a gente poder até discutir de forma bacana, mas Copenhague, todo mundo já ouviu falar de Copenhague na Dinamarca. Também é uma cidade. E olha que interessante, Copenhague, ela tem um compromisso dentro das metas do milênio de atingir uma emissão neutra de carbono até 2025. Nós estamos falando daqui a 2 anos. Né? E aí, só fazendo um parênteses aqui, uma outra cidade que você fala assim, não, mas isso você está falando de, como vocês citaram, grandes locais, né? Então, você vai falar da Ásia, você está falando da China, você está falando da Dinamarca, você está falando de Curitiba, aí é fácil. Pô, mas espera aí, você quer ver uma cidade bem interessante, que é considerada uma cidade inteligente e está crescendo como um hub de transformação agrária. Olha só que interessante. Nós estamos falando da província de Binh Duong, né, no Vietnã. Então, olha só que interessante, você sempre associa Vietnã com aquele bendito conflito da guerra que teve há anos, há décadas atrás. Condições ruins, né? Condições ruins. Condições ruins. E, pô, é um exemplo que eles estão trabalhando isso para transformar uma região que tradicionalmente era uma situação agrária no coração econômico, né, do país, vamos dizer assim. E tem atraído muitas incubadoras, olha só que interessante, muitas incubadoras para desenvolver negócios, né, associados ali à inovação e tecnologia. E a gente tem essa experiência de que isso funciona se a gente pensa no próprio Estado de Israel, né, e a gente pensa na própria cidade de Tel Aviv, que é um exemplo nítido nisso, né? Hoje todo mundo utiliza o Waze, todo mundo confia no Waze, todo mundo entende o Waze como uma ferramenta de mobilidade dentro da infraestrutura urbana, pô, e ali você tem uma cidade que movimenta, que pivota, né, esses laboratórios de software, esse desenvolvimento de software, né, para você poder ter várias aplicações. Então, são exemplos, como você citou, de que não necessariamente uma cidade é igual a outra para cumprir com os requisitos de inteligentes. Exatamente. Né? São cidades que conseguem pegar a base das cidades inteligentes e aplicar naquilo que eles podem ter de forte, né? Você estava falando de cidades que podem ser, né, diferenciadas, a gente tem Salvador. A gente olha e vai pensar, pô, quem já foi para Salvador sabe, é uma cidade turística, né, Salvador, mas lá também é considerada uma cidade inteligente aqui no Brasil, por causa da questão da mobilidade urbana dela e da conectividade. Salvador é hoje uma cidade que tem conectividade 5G em 40% da população, e isso é uma coisa que outras cidades não têm, não conseguem ter. Então, assim, são cidades que conseguem pegar conceitos das Smart Cities e aplicar naquilo que elas podem ter de mais forte e melhorar a população, e assim indo passo por passo, né? Porque o processo de uma Smart City nunca é aquilo de, você tem 1 ano aí para tu botar um avião, para tu botar um carro para voar e todas essas coisas. Não, é o conceito de você ir passo a passo, melhorando a qualidade de vida e adaptando a população, que isso é muito importante também.
porque a gente falou, né, dessas grandes cidades e tudo mais, mas a população é muito importante nesse papel, porque a gente precisa ter a questão da conscientização. Quando a gente fala de cidades inteligentes, não é só a questão da conectividade, a gente tem a questão de uma coisa que é básica, que é a questão de gestão de resíduos sólidos. Ah, vamos fazer uma coleta seletiva? Parece ser uma coisa básica, só que a coleta seletiva é um processo que precisa de uma conscientização humana, para que a pessoa entenda que precisa de um tempo e tudo mais, assim como qualquer outra coisa, né? Eu tive muito aqui por São Paulo. A gente tem ser humano como figura principal em todos os processos, né? Porque quando a gente Com fala certeza. de Smart City, a gente vai ter a questão dos resíduos, a questão da utilização dos recursos hídricos, a questão da conservação de energia, do uso inteligente da energia, tem vários aspectos, mas em todos eles tem uma BIOS atrás, né? Aquele bichinho ignorante operando o sistema. Todos os processos a gente tem o ser humano, e é bem isso que você falou, Isa. A gente tem que ter essa conscientização. E aí eu parto para uma pergunta para você, que a gente está chegando aqui quase no finalmente. Papo bom é assim, acaba rápido, a gente nem vê. Mas parece o Renato quando ele vai me visitar no laboratório, quando a gente vê já. Quando vê a hora passou. Eu não sei de nada não tem nada a ver com essa história. O Renato quase não fala, Isa. O que acontece com aquele camarada, Isa, que fala assim, pô, eu assisti aquele garotão, adolescente, pré-faculdade aí, pré-vestibular, que fala assim, poxa vida, eu vi aquela menina lá do Amazonas falando de cidade inteligente, gostei desse negócio, hein? Poxa vida, cidade inteligente. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que estudar o quê? O camarada, para poder falar assim, olha, eu vou trabalhar com cidades inteligentes, eu vou trabalhar com tecnologias que promovam cidades inteligentes e por aí vai. Para entrar nessa vibe da cidade inteligente, da Smart City, ele tem que ser engenheiro? Ele tem que ser tecnólogo? Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser curioso. O cara, para trabalhar com cidades inteligentes, ele tem que ser curioso. Tem que procurar estudar as condições básicas do seu local, né? Eu diria que a pessoa precisa começar com o seu local onde você vive. Condições que você pode melhorar o seu dia a dia, entendeu? A gente tira muito esse exemplo eu vou dar um exemplo do aplicativo, né? Às vezes você está atrasado para fazer alguma coisa na sua casa, você fala, poxa, eu podia saber que hoje vai passar meu ônibus para eu me preparar, né? Isso é um conceito de cidade inteligente. É você adaptar condições para que você possa ter uma mobilidade melhor. Então, uma pessoa que quer trabalhar com isso, que gostou do assunto, que quer procurar mais, precisa ser curioso, precisa entender a necessidade da sociedade que ela vive, entender a necessidade da cidade dela e procurar saber, né, claro, em conceitos de outras cidades inteligentes que já estão em grande evolução. A gente tem um exemplo grande que é Curitiba, e entender como é que aquilo funcionou naquela cidade, como é que pode funcionar nessa cidade, como é que eu posso adaptar isso às minhas condições de vida hoje, à minha rotina, ao meu dia a dia. Posso fazer um artigo científico sobre isso, posso assistir palestras. A pessoa tem que ser curiosa, para primeiro de tudo. Hoje a gente não precisa dizer que o Brasil, assim, se eu for pensar na nossa realidade, você citou bastante Curitiba, o Renato citou São José dos Campos, tal, a gente tem alguns exemplos desses aqui no Brasil. Mas pensando no nosso quintal aqui, Tupiniquim, a gente tá pronto para a cidade inteligente? O Brasil tá pronto? Ou não? Eu vou ter que esperar ainda, porque quem tá na frente é Israel, quem tá na frente é lá a Suíça, os Estados Unidos, é o Japão. O que nos falta? É vontade política? É tecnologia? Ou é deixar fluir mesmo? Na sua opinião, Isa? Olha, eu acho que hoje o Brasil, ele tem hoje uma das condições climáticas que mais proporciona para energias renováveis, né? E eu acho que hoje é um ponto que a gente poderia explorar bastante no nosso país. Então, eu acho que o Brasil tem recursos e condições que ele está pronto e a gente só precisa de iniciativas científicas. Eu acho que é isso que a gente precisa mais, entendeu? É ter mais aquele investimento em pessoas que consigam pensar, montar projetos e botar para frente, entendeu? Aquela galera que consiga confiar mesmo que o seu projeto vai para frente, porque o Brasil tem condições, muitas, de aderir a cidades inteligentes, em sua grande maioria, da gente conseguir transformar todas as regiões em cidades inteligentes. Só que a gente precisa de processos e estudos para que essas condições consigam ser impostas, né? Porque, como a gente fala, é tudo uma questão de adaptação. Só que se você consegue estudar essa condição e botar para frente, o negócio sai do papel, entendeu? Porque a gente tem condição, a gente tem. A gente precisa de projetos e iniciativas científicas, né? Fantástico. Renatão, o tempo acabou. Temos 4 minutos para aquelas considerações finais. Essa menina vai ter que voltar, bicho. Não tem jeito. Vai ter mais umas 10 lives para terminar o assunto, né? Mas a engenheira Isa vai voltar com certeza. Vai bater carteirinha, vai bater cartão aqui no canal.
Com certeza. Mas é isso daí, galera. Vocês viram que quando a gente fala, né, de um tema sempre puxa o outro, sempre abre novas portas. A engenharia deixou de ser uma especialidade, né? Então, como bom engenheiro, eu ainda escuto colegas que falam assim: não, mas você tem que ser especialista. Não, você não tem que ser especialista, você tem que ser engenheiro. O engenheiro, desde que o mundo é mundo, ele é generalista que pode ter a sua especialização ou não, que é o seu ponto forte. Mas não existe um engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro eletricista, existe um engenheiro. Hoje você não faz mais nada sozinho, né? A idade do vapor, a idade da pedra, a pedra lascada, a era do fogo já foi. Né? Nós estamos vivendo o mundo da tecnologia. E Sim. tecnologia, ela envolve uma transversalidade muito grande. Então já fica a dica aqui para a gente falar numa próxima live aí sobre como que é esse mercado e as tendências para engenharia. Isa, quero te agradecer a participação aí, acredito que foi bem satisfatório, né, para os nossos espectadores, né, os nossos membros aí do canal, porque afinal de contas, esse é um tema atual, é um tema que é um conceito, e como todo bom conceito, ficam várias dúvidas pairando aí nas mentes, né, da galera. Então, é bem interessante a gente quebrar esses paradigmas, desmistificar isso e pensar aí como que nós podemos, né, como que nós conseguimos aí entrar nesse mercado das cidades inteligentes. Obrigado, Isa, obrigado vocês que estão nos assistindo e nos vemos semana que vem aí, mais uma meia hora do Até a Engenharia e próxima Tecnologia Sem terça, Fronteiras. 20 horas aqui no canal Tchau, gente. Isa. Valeu, beijo, obrigado, gente, valeu! Valeu!